Bom, agora a gente volta a falar sobre a aprovação em segundo turno na Câmara dos Deputados da PEC 241, aquela que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Nolan, e para explicar para a gente como essa proposta funciona, recebemos aqui Alexandre Chaia, professor de Economia do MBA INSPER. Professor, seja bem-vindo ao Link Record News, obrigada pela participação. Obrigado a vocês. Professor, um exemplo rápido. Temos lá em casa muitas contas para pagar, recebemos menos e temos mais dívidas. É exatamente isso que acontece com o Brasil para que essa PEC tenha sido aprovada? É isso que está acontecendo agora, né? Na verdade, você está tendo mais gastos de pessoal, gastos de funcionários, né? Na verdade, como você tem em casa, você tem gastos de transferência que você dá para os seus filhos, na verdade, o governo transfere recursos para a sociedade, para as pessoas com menos renda, tem gastos com saúde, educação, todas essas despesas todas, só que a receita está menor. Entendeu? O que aconteceu é que a gente tinha no passado, até o governo Lula, a gente tinha, na verdade, um excesso de receita por conta do crescimento da China, do crescimento do Brasil, e desde que entrou o governo Dilma, a receita está caindo e ela não parou de gastar, ela continua aumentando o gasto, Então esse sinal vermelho foi desde a entrada, então, do governo Dilma? Sim, ela desde lá, ela está evitando, porque no governo Lula, você tinha um superávit primário grande, conseguia pagar os juros e ainda conseguia economizar a dívida. Tanto que, quando o Lula assumiu, desde o Fernando Henrique, ele tem conseguido reduzir essa relação entre o que eu devo e o tamanho da economia total, que o pessoal chama de dívida PIB. Você tem o tamanho da economia e você tem a dívida. O governo cada vez está devendo menos. A tendência, quando o governo Lula acabou, a dívida estava em torno de 50%, 53%. E a tendência, se a Dilma continuasse na mesma política fiscal austera que o governo Lula teve de 2002 até 2008, que depois ele gastou um pouco mais, você terminaria o governo dela ali na faixa de 35%. Hoje ele está chegando próximo de 80%, 70% e alguma coisa. Mas ela inverteu a regra. Ela, em vez de guardar, ela decidiu dar incentivo para os empresários, tirando o imposto deles, e decidiu gastar mais dinheiro sem ter dinheiro para receber. E escondendo as contas. O pior não foi nem isso, foi esconder as contas. Foi o que ela acabou tendo a cassação dela por conta das pedaladas. Pedalada era isso. Ela escondia e falava para a família toda, olha, pode continuar gastando que eu vou pegar no cheque especial, só que ninguém sabe que eu peguei. Uhum. Professor, então a gente pode concluir que a PEC realmente é necessária, mas da maneira que ela foi formulada, o senhor concorda com a maneira que ela foi formulada? Então... E o que o senhor mudaria aí? Então, na verdade, é complicado você... Toda hora sempre vai ter que haver sacrifício. O sacrifício podia ter sido menor se no início do governo Dilma ela tivesse cortado os gastos e falado, olha, gente, vamos arrumar a casa, vamos fazer uma política fiscal menos expansiva, né? Vamos parar de gastar dinheiro, ela não teria tanto impacto hoje. O que aconteceu é que, por esses 4 anos dela, fizeram com que todo mundo perdesse a confiança no Brasil. Uhum. Então, as empresas de rating todas, elas tiraram o grau de confiança. Por quê? Você imagina que você tem um saldo de caixa sobrando. Você vai no banco, o banco vê, pô, você é um bom pagador, então vou te dar dinheiro. Uhum. O problema é que ela foi consumindo essa credibilidade durante 4 anos. O que o governo tem que fazer? Ele tem que fazer hoje um ajuste, e tem que falar que esse ajuste não é só um ajuste do governo dele, esse é um ajuste de Estado, não é uma política de governo. É uma política que vai perdurar para a próxima presidente, para o outro presidente, pelo menos 10 anos, que é até a possibilidade de revisão dela, para que as pessoas voltem a acreditar que realmente o Brasil vai voltar a ter credibilidade. Sem isso, você não tem credibilidade. Então, esse é um ponto bastante importante, porque uma vez aprovada agora no Senado, teremos aí pelo menos 20 anos de congelamento nas contas. O senhor disse que em 10 anos, em 10 anos você pode rever, porque o que acontece? É uma questão de equilíbrio. O que aconteceu foi que a receita caiu muito e a despesa estava muito alta. O que ele está falando é o seguinte, como a minha receita não vai recuperar rápido, eu não vou conseguir fazer com que no próximo ano a economia volte a crescer 5%, o emprego volte a crescer. Então, como isso aqui não vai mudar, a receita não aumenta, eu vou ter que reduzir minha despesa. Eu vou congelar essa despesa para devagarzinho a receita ir crescendo. A ideia é que próximo de 2020 a gente consiga ter equilibrado a nossa receita e despesa de 2020, 2022. Agora, imagina que por acaso a China volte a crescer, a economia mundial encontre lá uma nova matriz de energia, a economia cresça e voltou o Brasil a gerar muita receita. Não tem por que eu ficar 20 anos com isso aqui congelado. Então, no 10º ano, que pelo menos você mostra que não é desse governo, provavelmente
O próximo governo não pode sair gastando outra vez. São pelo menos 2 presidentes mais 2 que presidentes, têm aí pela frente. esses têm uma obrigação de voltar a ter credibilidade no Brasil. Então, passando isso, você fala assim, não, olha, agora a gente pode afrouxar um pouco, a gente pode voltar a investir um pouco em educação, um pouco mais em saúde, ou em outras áreas que são importantes. O importante é que para essa PEC dar certo, você vai ter que cortar onde gera mais déficit, que é a aposentadoria, que é o próximo passo. Então, professor, exatamente, a Previdência ficou fora dessa PEC. Isso não gera estranheza ou ficou dentro da PEC? Não, ficou dentro. É o gasto total do governo, ele está congelado. Se ele aumentar, se o déficit da Previdência for aumentando, o que ele vai ter que fazer, ele vai ter que cortar de outro lugar. O total de gasto do governo não pode aumentar. Então, aí obriga um reajuste na Previdência, a reforma na Previdência. A reforma da Previdência. A reforma da Previdência é essencial. Se você não tiver reforma da Previdência, o que vai acontecer é que daqui a pouco a Previdência vai gerar tanto gasto adicional que o que vai acontecer é eu vou ter que começar a cortar de saúde e educação obrigatório, porque o total está limitado, o teto está limitado, né? Bom, professor, tem também agora o lado contrário. Quem condena, então, a aprovação da PEC 241. Alguns economistas consideram que a PEC traça um falso diagnóstico do rombo nas contas públicas. Para eles, inclusive, o problema está relacionado à forte queda da arrecadação e ao aumento do gasto com a dívida. As principais causas para o crescimento do endividamento seriam, então, os gastos com pagamento de juros e as renúncias fiscais, por exemplo. Vamos ver a declaração da deputada do PCdoB, Jandira Fegali. Jandira é contrária à PEC. Michel Temer mandou para cá esse governo ilegítimo uma proposta de mudança da Constituição, congelando por 20 anos a política econômica. Preste atenção no que eu estou dizendo. Política econômica depende de arrecadação, de receita. Os próximos 5 presidentes da República, uma política econômica que simplesmente reduz o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, o dinheiro da segurança, salário de servidor, investimentos, previdência, para fazer com que o Brasil volte ao chamado Estado mínimo e retire direitos do povo. Nós vamos ter menos posto de saúde, menos vaga na universidade, menos transplante público, menos exame, menos cirurgia. Nós vamos deixar de ter as universidades abertas, as vagas funcionando da escola técnica e da universidade de ensino superior, onde o povo pobre conseguiu chegar, com 12 anos dos nossos governos, e nesse momento que eles fazem é apontar apenas para o mercado, que este mercado terá todo o espaço dentro do Brasil, mas o povo não terá esse espaço. Vamos perder direitos, vai induzir a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, acaba com a política de valorização do salário mínimo e retira dinheiro da saúde e da educação, levando a imensos prejuízos para o povo brasileiro, para a sua saúde e, na verdade, para a sua defesa da sua própria vida. Bom, a gente vai ouvir agora, então, o deputado Darcísio Peronde, do PMDB. Ele é o relator dessa PEC 241 na Câmara. Essa reforma da Constituição é preciso porque as contas públicas do governo federal estão muito doentes. O governo anterior gastou muito do que arrecadou. E pior, foi pedir dinheiro emprestado para a população e quase dobrou a dívida interna bruta. Então a PEC vai ordenar as contas públicas, vai botar um limite de gasto para todos os ministérios e todos os poderes, corrigido só pelo IPCA. Então, tudo vai aumentar, mas pela inflação. A única exceção é a saúde e a educação, que vão aumentar pela inflação e vão aumentar porque tem o piso, tem uma escada, tá? Tem um degrau que pode fazer aumentar o dinheiro da saúde e educação. Então, controla as contas, o dinheiro da saúde e educação estão garantidos, vão aumentar o Fundeb, o salário de educação, o ProUni e o FIES da educação estão garantidos e o piso da saúde nós reforçamos, já sai com 115 bilhões a partir do ano que vem. Esta PEC é a primeira de muitas reformas que vai ser preciso fazer para tirar o Brasil do buraco fiscal. Os poderes da justiça terão que controlar os gastos. Se saírem do limite no outro ano, vão ter que voltar para o limite e terão vedações. Então essa PEC é o começo da reconstrução do país. Acredite. Bom, como nós vimos aí, então, quem defende a PEC é o caso, então, do relator, deputado Darcísio. Ele diz que, então, educação e saúde não vão perder investimentos. Os investimentos serão reajustados conforme a inflação. Então, ou seja, quem defende a PEC, há um congelamento nas contas. Já quem é contrário à PEC 241 diz que vai ter um corte nos investimentos. Como é que a gente interpreta, então, professor? Vai ter corte na educação, na saúde ou não? Não, na verdade, não.
tudo depende, é tudo um jogo de números. Na verdade, todos os dois estão falando verdade e, na verdade, estão trabalhando o número de acordo com o que eles querem. Existe um teto, um valor mínimo, um piso mínimo de investimento, tanto saúde e educação, que é definido pela Constituição. E isso não tem a ver com inflação, isso tem a ver com o PIB. Se amanhã o PIB crescer, o que ele estava falando, o relator, se amanhã o PIB crescer, eu vou ter mais verba para ele. O que acontece... E aí é um ponto importante, quer dizer, se o PIB crescer muito e voltar a gerar muito, eu vou ter que tirar de outras áreas, vou ter que tirar de funcionalismo público, vou ter que tirar de outras áreas. Ele limitou o total de gasto do governo, mas não falou que o limite de saúde e educação estão congelados. Isso ele vai ter o mínimo que a Constituição manda dar para isso aqui. Então, se a economia crescer 10%, tiver 10% de aumento do PIB, que não vai acontecer, mas se tiver 10% de aumento do PIB, o que vai acontecer é que o gasto de saúde e educação vai subir 10%, mesmo que a inflação seja zero, porque você tem um mínimo de vai acontecer de ganho para essas áreas. As outras áreas vão ter que perder. A expectativa, mas a expectativa para a economia é de queda, inclusive no PIB para o próximo ano. Isso quer dizer, então, que se tem um X do PIB que deve ser investido em educação, se o PIB cai, automaticamente o investimento, então, em educação cai também. Pode cair. Isso não é obrigatório. Ele pode colocar, ele não pode subir mais o total. Voltando, essa PEC não está dizendo que saúde e educação vai aumentar pela inflação. Ele falou que o total de gasto... Imagina você, vou até dar um exemplo diferente. Imagina que você tem uma renda, você tem um salário. O seu salário é reajustado anualmente pela inflação. Então, você só pode aumentar seus gastos pela inflação. É isso que eles estabeleceram. Eles não estão dizendo que eu vou cortar dinheiro, eu só vou deixar aumentar o que você gasta pela inflação. Para quê? Para que tudo que você consiga trabalhar e gerar mais do que a inflação seja suficiente para pagar a dívida e aí sim reduzir os juros. Porque as pessoas reclamam, está pagando muitos juros. Por que está pagando muitos juros? Porque, na verdade, as pessoas que financiam, os bancos, o mercado financeiro, ele sabe que se você tem menos capacidade de pagamento, você vai num banco hoje, você tem dinheiro investido, você guarda dinheiro, a taxa de que ele te empresta dinheiro é muito baixa. Se você tem mais dívida, ele vai te dar uma taxa maior, porque ele sabe que o teu risco é maior. Hoje, o risco do Brasil é muito alto. O que as pessoas querem fazer com isso aí no longo prazo, meu risco é menor, logo eu posso pagar menos juros, eu posso pagar menos juros lá fora. Eu abro espaço para as pessoas investirem no Brasil e gerar emprego. Quer dizer, o correto essa PEC ela tem um objetivo, não é cortar gasto, é voltar da credibilidade para o Brasil. Sem isso, você não tem credibilidade. Aí você não tem o empresário investindo no Brasil, você não tem as pessoas fazendo compra de carro, porque eu só vou comprar um carro, se eu sou um funcionário, se eu acreditar que no longo prazo eu vou ter emprego. E o emprego só vai voltar se as pessoas criarem fábricas outra vez. E as fábricas só vão retomar se as pessoas acreditarem que no Brasil, daqui para frente, vai melhorar, não vai piorar. O que tem acontecido desde o governo Dilma é que, ano após ano, sempre era pior o ano próximo do que o anterior. Então, ela sempre está piorando as expectativas. A PEC mexe também com o salário mínimo? Ela mexe, na verdade, de alguma forma, com o gasto do governo. Tudo que está vinculado ao gasto do governo, vinculado ao salário mínimo, se ele mantiver a regra atual, que é dar um ganho real mais a correção de inflação, isso vai aumentar a despesa dele. Como isso aqui está limitado, ele vai ter que cortar de outro lugar. Ou eu vou tirar do funcionário público, ou eu vou tirar de outra área. Ele não pode aumentar mais, o bolo total não pode crescer. Professor, agora, ainda que tá bom, não é que vai ter um corte nesses investimentos, mas tudo reajustado pela inflação. Hoje, o que nós percebemos é que os investimentos não são suficientes, principalmente nessas áreas, educação e saúde. A população que nos acompanha aí de casa deve pensar, poxa vida, mas foi mexer logo em saúde, em educação, na Previdência, por exemplo, que é algo que a reforma da Previdência logo mais deve ser apresentada. Por que não mexe, então, na redução de alguns salários do serviço público, enfim, no salário dos próprios políticos, ou aliada até a aprovação dessa PEC, isso também não acontece. Muitas pessoas devem estar revoltadas, inclusive vendo essa situação toda, porque mexe no meu bolso, mexe no meu dia a dia, na saúde e na educação, e não no bolso dos políticos. De alguma forma, mexeu também no bolso dos políticos, porque ele estabeleceu que o máximo de gasto, isso foi até um questionamento do Ministério Público, a gente, na verdade, isso está interferindo na minha política de reajuste. Na verdade, o governo como um todo não pode gastar. E o governo não é governo federal, é governo federal, vamos dizer, o Congresso, as assembleias estaduais. O pacote como um todo não pode aumentar. Ele está mexendo com o salário de funcionário, está mexendo com o salário de político, mas também está mexendo com a população. Aí eu acho que é uma questão da população pressionar e falar assim, olha, a minha parte eu estou fazendo. Então, dado que o bolo é total, é uma coisa única,
e eu posso cortar ou da população ou dos políticos, então vamos cortar dos políticos. Aí é uma questão de pressionar. A PEC não disse que vai cortar da população e não vai cortar dos políticos. A PEC disse só que o máximo que eu gasto é esse valor. Aí como eu vou compor essa força? Se é mais para a saúde, é mais para a educação, é menos para a seguridade social, é mais para o funcionalismo público? Aí é uma questão de política e a pressão da população em torno disso. Eu acho que faz parte. Agora sim, é uma questão até boa essa PEC, porque até agora, como a receita estava sempre crescendo, o gasto está crescendo, ninguém parou para discutir para onde vai o dinheiro. Agora que o dinheiro está limitado, é igual orçamento familiar. Você tem que decidir, olha, ou eu vou ficar com TV a cabo, ou eu vou para o cinema. Eu tenho que decidir, eu não posso ter os dois. Eu tenho que escolher qual dos dois eu vou cortar. O que está faltando agora é o próximo passo, que é o que fazer com a restrição que eu tenho. Agora, essa PEC não mexe nos governos estadual nem municipal. A princípio, a PEC encobria tudo. Ela está aumentando o gasto total da economia. Isso não pode estar crescendo. A discussão toda é se os estados não precisariam entrar na PEC, porque o refinanciamento que o governo deu para os estados, ele colocou restrição a crescimento de despesa. Quando o Tesouro foi lá e falou, Estado, eu vou ajustar teu problema de caixa, vou deixar 2 anos de carência. Ele, como contrapartida, ele falou, você não pode aumentar teu gasto, você tem que cortar teu funcionalismo. Então, ele já, de alguma forma, a regra foi colocada para os estados, não via PEC, mas via Tesouro. Tá ótimo, professor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui ao Link Record. Obrigado para vocês. Obrigada Muito obrigado, pela participação. professor.